Olá, amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Josemar Bueno e hoje, vamos dar sequência à nossa série de cálculos. Hoje vamos fazer uma sequência de 3 exercícios em corrente elétrica alternada, Bom, então selecionei este exercício aqui para a gente começar, mas antes, quero deixar um convite para vocês. E deixo o convite para que conheçam o nosso grupo de negócios. Ele funciona como se fosse um super networking, Então nós temos 2 lives semanais, temos um grupo fechado no WhatsApp e também treinamentos exclusivos. Aqui você pode acompanhar os treinamentos, Por exemplo, temos um curso aqui na forma de videoaula de corrente elétrica alternada, Então assinando o grupo, você tem acesso a esses treinamentos também. E agora vamos para o nosso conteúdo. Pronto, então vamos lá, pessoal. Então começando aqui, Esse aqui é um exercício onde eu tenho uma fonte, em tensão alternada ou corrente alternada, Aqui nós temos então um resistor e ele fica em série com 2 elementos em paralelo, Um capacitor em paralelo com um indutor. Então esse circuito aqui é um circuito misto RLC, Um circuito que tem um componente resistivo, um capacitivo e um indutivo, e eles não estão nem em série nem em paralelo, Então eles estão associados de forma mista. Bom, e o objetivo aqui é calcular a tensão sobre o indutor, Aqui é a chamada tensão V0, Bom, para fazer o cálculo aqui, então, o que nós precisamos identificar, Bom, como nós temos aqui na fonte de tensão, a expressão, nós temos aqui, 20 vezes seno de 4T menos 15 graus, Ou seja, essa aqui é a equação da tensão na fonte, onde nós temos, por exemplo, a expressão, então, Vs seria então a tensão agora de pico, vezes o seno do ângulo, e aqui dentro da expressão seria ômega-t mais φ, que seria mais uma defasagem, Então podemos identificar os elementos aqui observando a equação. Por exemplo, o valor da tensão máxima nós temos, está aqui, seria um 20, E escrevendo na forma fasorial, colocaríamos aqui então 20 em relação a 15 graus, E ômega, a expressão para ômega seria 2π, 2π vezes a frequência, mas nós já temos o valor, porque ele já diz que é 4 vezes t aqui, então já sabemos, E a parte mais interessante é que como nós temos agora a capacitância e a indutância, nós podemos calcular a reatância indutiva, e a reatância capacitiva, Então o famoso XL, que seria então 2π vezes a frequência vezes a indutância, mas nesse caso nós faremos o cálculo como J ômega L, Ou seja, o ômega já representa então 2π vezes a frequência, Então essa expressão para a reatância capacitiva e essa expressão para a reatância indutiva, E aí nós podemos fazer o cálculo então. Então a tensão de saída, 20 volts, em relação a menos 15 graus, ômega 4 radianos por segundo, que já está identificado aqui na equação. Calculando a reatância capacitiva, temos aqui então menos J25 ohms, e calculando a reatância indutiva, temos aqui J20 ohms, O que é que nós vamos fazer agora, Basicamente o que nós temos aqui seriam 3 elementos, Teríamos agora a reatância indutiva, a reatância capacitiva do capacitor, a reatância indutiva do indutor, e aqui nós teríamos a impedância, porque nesse caso do resistor, se nós fizéssemos o cálculo aqui, basicamente o próprio valor de resistência é a impedância desse trecho aqui, Então aqui seria como se fosse Z1, para 60, então 60 ohms, e agora para calcular Z2, o que seria Z2? É como se eu tirasse esse capacitor daqui, tirasse esse indutor daqui, e eu colocasse então um elemento, vamos colocar um símbolo de uma resistência aqui, um elemento que seria a impedância, basicamente aqui Z2. Então o Z2 ele é o capacitor em paralelo com o indutor, Então esses 2 elementos aqui em paralelo, Essas 2 barrinhas aqui significa que são elementos em paralelo no circuito, tá? Para calcular esses 2 elementos em paralelo, como são as impedâncias,
ou seja, é a mesma natureza vetorial agora, né? Eu posso então fazer, por exemplo, um vezes o outro dividido pela soma dos dois, né? Que é basicamente a associação de duas impedâncias em paralelo, né? O cálculo comum. E aí temos aqui então J100 ohms, né? Então eu tenho a parte real, que são 60 ohms, e a parte imaginária, né? Então agora eu posso calcular, por exemplo, né, a tensão em V0, né? Para fazer esse cálculo agora, eu posso fazer o seguinte, eu posso usar a regra do divisor de tensão, né? Porque olha só, se eu tenho basicamente um circuito onde eu não tenho mais o capacitor, eu não tenho mais o indutor aqui, o que eu tenho é um elemento Z2, ele ficou em série, né? Então olha só, nesse caso aqui, Z1 ficou em série com Z2, certo? Se eu tenho vários elementos em série, eu posso aplicar a regra do divisor de tensão. E aí como é que funciona essa regra? Por exemplo, ó, resistência total de um circuito com N resistores em série. A resistência total é R1 mais R2 mais o R3 mais o R4 mais e assim vai, né? Até Rn, certo? Só que, olha só que interessante, né? A corrente total do circuito, ela é a mesma coisa que a tensão total pela resistência total, certo? Então eu posso escrever o seguinte, ó, se V1 é igual, né, se a tensão em Z1, né, ela é igual à corrente que passa por Z1 vezes, né, a resistência, né, R1, né, ou seja, o primeiro elemento, a tensão do primeiro elemento é igual à corrente do primeiro elemento vezes a resistência do primeiro elemento, né? E como é um circuito em série, então a corrente total vezes o R1 também é a mesma coisa, né? Se eu escrever I1 vezes R1 em um circuito série, né, com N resistores, é a mesma coisa que I total vezes R1 para queda de tensão em R1, por exemplo, ou Z1, né? E eu também tenho que a corrente total, né, como a gente viu aqui, é a tensão total pela resistência total. Ou seja, rearranjando os termos, eu sei que a tensão em V1 ela é proporcional a R1 sobre a resistência total vezes a máxima tensão, né, ao V total, que é o V da fonte, né, a tensão da fonte. E eu posso escrever a mesma coisa aqui para esse circuito considerando Z1 e Z2, né? Então, reescrevendo os termos, né, nós teríamos ali basicamente Z2 sobre Z1 mais Z2 vezes a tensão total. Viram que ficou igual, né, a nossa regrinha de divisores de tensão, né? E aí, substituindo os valores, né, então ficaria aqui J100 sobre 60 mais J100, que multiplica a tensão total, seja 20 volts em relação a menos 15 graus, né? E aí, simplificando, teríamos 17,15 num ângulo de 15,96, né? Bom, aí convertendo para o domínio do tempo, né, nós poderíamos colocar então como 17,15 vezes seno de 4t mais 15,96 graus, né? Então essa aqui é a expressão em V0 ou a tensão sobre o indutor, né? Se gostaram, né, do cálculo, deixem então nos comentários. Teremos outros exercícios resolvidos, né? Se vocês querem, de repente, circuitos mais simples ou circuitos mais complexos, deixem também nos comentários. Certo, pessoal? Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.